Como superar o medo de dirigir? O que está por detrás? Qual é o padrão mental que faz com que você tenha tanto medo de repente fazer uma coisa que tantas pessoas fazem? Então nós vamos entender aqui hoje o que é que está dentro da sua mente e como que você pode trabalhar alguns comportamentos para modificar o seu padrão mental e com isso dirigir livremente. Normalmente as pessoas que têm medo de dirigir, elas acabam postergando aprender, ir numa autoescola, diferente daquelas pessoas que quando já fazem 18 anos não veem a hora de aprender a dirigir para pegar o seu carro para ter o quê? Quando nós pensamos, e mesmo o jovem de 18 anos que já quer logo, começar aí a dirigir, ele quer o quê? Ter autonomia, poder ir para lá, vir para cá. Né? Agora vamos pensar o que acontece na mente de um adolescente normalmente, com seus 18 anos, já está saindo da adolescência, eles querem autonomia, o que às vezes até preocupa um pouco, até os pais, nossa, que isso, já acha que ele pode fazer tudo, mas ele já se sente uma pessoa capaz de lidar com todas as questões. E é justamente aqui que tem um ponto dentro de um padrão mental, que é este de o quanto que você pode fazer as coisas por si só. Então eu vou fazer aqui hoje para você entender um paralelo entre o que acontece na mente de um jovem que está desbravando o mundo e o que vai acontecendo na pessoa que vai lá com seus 20 e poucos, 30, 40 anos querer aprender a dirigir e fica com este medo. Pode sim também ser que a pessoa tenha os seus 18 anos e já tenha este medo. Mas vamos aqui imaginar, uma pessoa com 18 anos sem este medo. Então primeiro há um padrão mental de medo da autonomia. Ou seja, se eu for e fizer as coisas por mim mesmo, as coisas podem não dar certo. Porque o que é uma autonomia? Eu me responsabilizar por aquilo que eu faço. A autonomia está automaticamente ligado a você ser dono do seu nariz e ir para onde você bem entender. Se porventura você tem um padrão que é nossa, eu não posso fazer as coisas por mim mesmo, eu não tenho essa condição, ou eu não vou conseguir abarcar as consequências desta minha autonomia, então a pessoa já vai ali se encolhendo. Daí no momento em que ela está diante de um veículo, onde ela tem sim que pegar ali no volante e com a sua autonomia ir para um lugar e para outro e fazer acontecer, este medo que está para outras coisas, ele encontra um objeto. Então, toda vez que nós temos uma determinada fobia, tipo medo de dirigir, não deixa de ser uma fobia, só de eu pensar em dirigir, a pessoa já entra em sudorese, acelera o coração e passa a ter um monte de sintomas. Então, o que acontece? Ela tem um medo de fundo, que tem a ver com o seu padrão mental, só que aí ela projeta este medo a um objeto. Neste caso, o carro e dirigir um carro. Assim como tem algumas pessoas que vão projetar este medo ao medo de elevador, ao medo de altura, que são os objetos fóbicos. Aqui, neste caso, nós estamos falando do quê? De um objeto fóbico dirigir um veículo. E o que está, então, qual que é o padrão mental que está estimulando, que está acionando esse deslocamento? É justamente a pessoa não se sentir capaz de responder a sua própria liberdade. Então, a autonomia tem a ver com a minha liberdade, o quanto que a pessoa não se permite ser livre e exercer a sua liberdade, exercer a sua autonomia. Então, o que é que você vai fazer para começar a quebrar este padrão? Se a autonomia eu acho que eu não sou capaz de responder aquilo que eu faço, a minha própria liberdade, então você vai fazer aqui vai o primeiro passo. Você vai simplesmente fazer coisas por si mesma. Ah, Mauro, mas eu já faço coisas por mim mesma. Então, você vai pegar alguma coisa que não seja dirigir um carro e que você vai falar assim, o que eu faria, o que eu posso fazer, onde é a minha liberdade de fazer aquilo e que eu às vezes acredito que eu não sou capaz e eu vou fazer.
Então você vai selecionar algumas coisas. Porque na hora que você começa a agir e a fazer alguma coisa que vai bater diretamente com este núcleo que está lá na sua mente inconsciente, no seu padrão mental, e vai fazer algo que, nossa, eu estou tendo autonomia para tocar a minha vida, fazer isso e aquele outro. Com esta intenção, você quebra essa força dessa energia, dessa vibração que está ali e esse deslocamento que você fez para o carro. Então, primeira coisa, perceber em que momentos você mesmo poda a sua liberdade por não se achar com competência, com capacidade de arcar com as consequências. Então, você vai e faz. Comece a fazer ali 2, 3 coisas que você vai ali fazendo, com esta intenção. A gente já começa a quebrar isso daqui. Segunda coisa que um adolescente tem e que também deixa os pais meio preocupados. Parece que eles confiam em todo mundo, né? Falta aquela desconfiança. Olha, será que essa pessoa é bacana? Será que com quem você está andando? Você já prestou atenção? Né? Quem é essa pessoa? Imagina, é todo mundo amigo, conheceu aqui, conheceu acolá, nem sabe quem é, tudo ali da galerinha, era uma boa. O que também deixa os pais aflitos, porque este adolescente não está tendo este crivo de análise. Então, eles estão num processo de confiança total. E olha o que acontece aqui quando a gente fala em dirigir, em um meio de dirigir, o que é que a pessoa tem? Uma desconfiança. E a desconfiança, ela parte tanto da desconfiança de si mesmo, será que eu posso confiar em mim? E também a desconfiança em relação ao outro. Eu posso até estar dirigindo bem, mas se o outro, né, se vier um outro motorista que atravessa a minha frente, que faz alguma besteira, eu não posso, né, estar confiando também ali no outro. Né? Então, essa questão da confiança e da desconfiança, ela tem muito a ver com o quê? Com, primeiramente, confiar em si. Né? E também com o aspecto do controle. Né? E o controle aqui, ele vai pegar em dois aspectos. Primeiro eu preciso controlar o que o outro motorista vai fazer. E a gente sabe, quem dirige sabe que você não controla o que o outro vai fazer. Mas você pode, deve, você aprende a controlar o que você vai fazer. E ter esta confiança muito grande em si mesmo. Então, a pessoa que tem medo de dirigir, ela não confia nela e tampouco não confia no outro. Ela quer controlar o outro que não vai dar, porque ela sabe que esse controle não é possível. Mas quanto mais eu confio em mim, mais eu sei como lidar com o outro. Então, todas as pessoas altamente desconfiadas no outro, falta confiar nelas também. Elas acham até que elas confiam muito nelas, mas não a ponto de saber que confio em mim e seja lá o que vier a acontecer, eu conseguirei driblar esta situação. Então eu sou tão boa no volante que se vier alguém me cortando, eu rapidamente vou ter como desviar. Essa confiança falta para essa pessoa que tem medo de dirigir. Então, aqui também, como é que você vai quebrar este padrão mental de falta de confiança em si, que extrapola para também a falta de confiança no outro. Então, você vai começar a fazer coisas aonde você fala, eu confio em mim. Coisas simples, como, por exemplo, será que eu sei cozinhar? Vou tentar fazer essa comida. Deixa eu confiar que vai dar certo. Coisas simples, mas com esta intenção de quebrar este padrão. Então, alguma coisa que você diz para você, eu não confio que eu sou capaz de fazer tal coisa, ou acho que eu não tenho essa destreza, essa habilidade. Daí você vai falar, não, vou fazer isso. Faça coisas pequenas com essa intenção que você já começa a quebrar. Então, aqui vai o segundo passo para você, né, simplesmente ir quebrando esses padrões mentais que te impedem de dirigir. Então, este segundo passo é você começar a fazer coisas das quais você já sempre fala para si mesmo e para os outros que você não tem habilidade, que você não confia direito, que você não confia em si, que vai ser capaz. Daí você vai ali e faz. A terceira coisa que deixa o comportamento, né, dos adolescentes que deixa os pais de cabelo em pé
É o quê? É o perigo. Parece que adolescente não vê perigo em nada, né? Eles se metem em cada enrosco, vão para qualquer coisa, eles são totalmente destemidos. E qual é o grande problema de quem também tem medo de dirigir? Tudo é perigoso, dirigir é perigoso demais. E se eu atropelar alguém? E se eu bater no carro? E se eu morrer? E se eu matar alguém? Como que eu posso? Tudo é extremamente perigoso e este perigo fica assim de uma forma exacerbada na pessoa. E quando a gente se vê diante de situações que são perigosas, eu digo sempre que viver é extremamente arriscado, viver é perigoso, né? Não tem como, né? A vida te oferece tantas coisas que é arriscado você sair de casa, é arriscado também você ficar o tempo inteiro em casa, pode cair um raio, pode cair alguma coisa, coisas acontecem na vida. Então, a pessoa que fica com esse sentimento de tudo é perigoso e coloca para o objeto fóbico o carro se torna o objeto perigoso, como se outras coisas não fossem perigosas. Caminhar na rua é perigoso também, se você for pensar assim. Então, o que está aqui imperando? Aqui o que impera é a supremacia do controle absoluto que a pessoa acredita que deve ter para poder ter uma vida tranquila, em paz e sem perigo. E isto é simplesmente impossível. Ninguém tem um controle absoluto de nada. E ficar achando que tudo é perigoso e vai minimizar o perigo se eu estiver no controle, não dá. Então, qual é o padrão mental que tem lá? Tudo é perigoso, a vida é perigosa e para eu minimizar este perigo, eu tenho que ter controle. Dirigindo eu tenho um controle? Não, não tenho esse controle total. Tenho um controle, mas não esse controle total. Então, isto daqui, jogado para esse objeto, faz a pessoa ficar simplesmente em desespero, só em pensar em dirigir. Então, o que é que você vai fazer? Você vai começar a fazer outras coisas que você considera perigosa, que não é para você tão perigosa quanto dirigir um carro, mas que você considera perigoso. Qualquer coisa que você fala assim, nossa, é muito perigoso tal coisa, vá e faça. Arrisque-se com essa intenção de eu vou me arriscar aqui porque isto é perigoso, foge totalmente do meu controle e com isso você vai aqui quebrando este padrão mental. Você vai mandando uma outra informação para o seu inconsciente. Uma informação de que é perigoso, mas eu dou conta. É perigoso, mas eu tenho astúcia, mas eu sei como lidar. Então aí você vai quebrando esses padrões. E por que isso é tão importante a gente quebrando fora do objeto fóbico, neste caso o carro? Porque a sua mente vai criando imagens em relação a dirigir extremamente possantes. Então, tudo isso, nossa, se eu pegar um carro, vou atropelar alguém, vou bater, e se eu não conseguir, e se eu deixar o carro, né, sei lá, perder a direção, e se eu passar mal e eu estou dirigindo, e se me der cãibra, eu estou dirigindo. Então, sei lá, a pessoa começa a criar tantas cenas imaginativas que só dela pensar em tudo aquilo, ela já entra em total desespero. Então, a partir do instante que você pega algumas coisinhas, algumas situações que te geram desespero e você vai e faz, você quebra essa imaginação. Porque toda vez que a gente imagina alguma coisa que é terrível, quando você a enfrenta e quando aquilo acontece, qual é a informação que você tem? Fala, nossa, não era tudo isso. Nossa, eu estava com tanto medo de fazer tal coisa, nossa, mas foi tranquilo. Então, como que a gente vai quebrando os nossos medos? Como é que a gente enfrenta eles? Uma própria palavra diz, enfrentando. Enfrentando significa o quê? Indo em direção àquilo que me causa medo. Porque aí eu percebo que tudo estava na minha imaginação e não era real. Todo medo é uma tremenda ilusão. Então, no momento que você vai confrontando tudo isso em pequenas ações com esta intenção, você está mandando uma outra informação para a sua mente.
E está impregnando a sua mente inconsciente com essa informação de que, sim, eu sou capaz, eu confio em mim, nas minhas habilidades, eu exerço a minha liberdade com respeito e arcando as consequências. Existe sim perigos, mas não está no meu controle, mas eu sei como lidar, como sair dessas situações. Então, tudo isso você vai trazendo uma força interna, uma força mental interna. E esta força vai se dissipando. Até mesmo porque a maneira, mais prática de você quebrar com qualquer medo, inclusive o medo de dirigir, é a prática. Quantas pessoas que hoje dirigem muito bem pode se lembrar que, nossa, eu tinha tanto medo de dirigir. Só que este medo, ele cessa, ele acaba totalmente com a prática. Então, o seu medo de dirigir não vai acabar se você cruzar os seus bracinhos. Então, isso que eu estou dizendo para você aqui, esses 3 passos, é para você ir lá no núcleo da sua mente inconsciente, dos seus padrões mentais, desativá-los, para a partir daí, você então, depois que você fez esses 3 passos, você vai estar muito mais forte para pegar um carro e começar a fazer pequeninos trajetos com ele. E você vai perceber o quanto que este medo diminui e até desaparece. Então não adianta você ficar esperando o tempo passar, porque quanto mais o tempo passa, mais medroso você fica, porque mais coisas ruins você começa a imaginar, vai criando aqui na sua mente uma realidade que vai se manifestando, o seu olhar vai estar para os acidentes, as coisas que estão ali acontecendo, parece que você tem um radarzinho aqui no teu olhar, pega qualquer coisa, porque a sua atenção está naquilo. Então, olha, se você conhece alguém que tem medo de dirigir, esse aqui é o momento de você compartilhar esse vídeo com essa pessoa, para que ela comece a trabalhar a mente dela para desbloquear todos esses medos e ela conseguir dirigir assim como você também vai conseguir dirigir. Bom, então agora eu quero só que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, clica no sininho e depois você volta aqui para me contar como é que foi essa sua experiência. Fala, Maura, já tô aqui, ó, pegando a estrada, numa boa, porque é isso aí. Você vai tirar essa conexão com este objeto fóbico, porque vai estar lidando com a origem dele. É isso.